Bom dia na paz do Senhor Jesus. Shalom. Escute, é rapidinho. Hoje nós queremos deixar um texto da palavra do Senhor. Vamos deixar 4 textos da palavra do Senhor com relação à volta de Jesus. E o título é: O inevitável vai acontecer. Vamos para o primeiro texto, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos de número 51 e 52, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e versículo 52. Medite junto comigo. Se tem Bíblia, pode abrir e fique à vontade. 1 Coríntios 15 e 51 e 52 diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo, o sábio, que Deus chamou, o apóstolo, último apóstolo a Deus chamar, que Deus chamou os 12 para o seu ministério, durante o ministério de 3 anos, e por último, no lugar de Judas, Paulo chamou, Jesus chamou a Paulo. Paulo até convida os crentes para ser imitador dele, e eu sou imitador de Paulo, mas eu sou o primeiro imitador de Jesus, porque Jesus também chama e faz esse convite para ser imitador direto já com Jesus. É bom imitar esses homens de Deus, mas principalmente imitar Jesus. Nós queremos, irmãos, pela grande e infinita misericórdia de Deus e pela unção do Espírito Santo que inspirou os apóstolos, os escritores da Bíblia, nós queremos também dar continuidade transmitindo a palavra do Senhor. Veja 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo dizendo é um mistério, O arrebatamento da igreja é um mistério. Para Paulo e para muitos cristãos continua sendo um mistério. Mas para nós, irmãos, não é mais tanto mistério não, porque a palavra ela é revelada. Deus tem nos revelado através da unção do Espírito Santo, Deus tem revelado. Para uns continua um mistério, mas para aquele que estuda, só existe um mistério dentro do que Paulo ensinou, dentro do que Jesus ensinou. Com relação à sua volta, só existe um mistério, tá, irmãos? O único mistério que existe é que, porém, daquele dia e hora ninguém sabe. São Mateus 24 e 36, Agora, só quem sabe é Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, não é tanto mistério não, viu? Porque todos nós sabemos que o inevitável vai acontecer. Querendo ou não, a sociedade, a população mundial, querendo ou não, vai acontecer a volta de Jesus Cristo. Por isso que eu estou dando esse título de O Inevitável Vai Acontecer. E Paulo, irmãos, ele diz aqui, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vai estar morto quando Jesus voltar. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, e é bem clara em outros textos que eu vou ler, que Jesus Cristo, quando voltar, já tem milhares de milhares que têm falecido, que têm dormido, que têm morrido, como quiser chamar, como quiser dar o nome, Mas a Bíblia diz que nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Por que transformados? Porque este corpo corruptível, que apodrece, que adoece, que é fraco, que peca, ele não vai herdar o reino do céu. Por isso que nosso corpo ele vai ser transformado, até os que estão vivos e os que estão mortos vai ser transformado para poder entrar dentro dos céus, porque lá do céu não entra nada incorruptível. O versículo 50 desse texto, capítulo 15 de 1 Coríntios, diz que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Eis aí o motivo de nós sofrermos ou não. Não é sofrer, é coisa boa, de ter o privilégio de nosso corpo ser transformado
aleluia, a ponto de poder entrar nos céus. Vamos para o segundo texto, irmãos. Aqui Paulo diz que é um mistério, que nós vamos, ante a última trombeta de Deus, é a trombeta de partida, o toque de partida da trombeta de Deus, quando ela tocar para nossa partida, e antes de nós partir, nós vamos, se mortos, seremos ressuscitados primeiros, depois os vivos também, simultaneamente, serão transformados, e nós ressuscitados que estão mortos, ressuscitados vivos, transformados, tudo isso no abrir e fechar de olho, para encontrar o Senhor nos ares. Vamos para o segundo texto, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo do 15 ao 17, que diz assim: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo de 17 diz: Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Ninguém vai para o céu até aí. Nós vamos encontrar nas nuvens, que é aqui perto, né? Jesus não vai descer à terra. Aqui perto vai encontrar os mortos que ressuscitaram, os vivos que foram transformados, a encontrar o Senhor nos ares. Depois daí por diante a gente tem outros ensinamentos que nós chegaremos lá no céu. Lembrando sempre, irmãos, que esse corpo corruptível, esse corpo que apodrece, que adoece, que mesmo agora ele é templo e morada do Espírito Santo, mesmo assim ele não vai herdar o reino dos céus. Por isso que receberemos um novo corpo transformado, seremos a mesma pessoa, porém transformada num corpo incorruptível, a encontrar com o Senhor nos ares, e depois dar a sequência. Então, irmãos, isto vai acontecer e é inevitável. E ainda mais, ninguém pode controlar o dia nem a hora, porque esse dia e essa hora estará nas mãos do Todo-Poderoso. Vou citar aqui o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tem todo o poder. Estar no controle de Deus, não está no controle das grandes ONGs, das grandes organizações mundial, não está no controle da OMS, não está no controle da ONU, não tem ninguém no controle. Quem tem o único controle é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, Deus Todo-Poderoso, de 17 de Gênesis, quando ele chama a Abraão, que em Abraão seria bendita todas as nações. Então este controle não está em lugar nenhum, a não ser na mão do meu Todo-Poderoso, do seu Todo-Poderoso, do poderoso do universo, Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Entendeu? Se não estiver entendendo, faça suas perguntas nos comentários, que nós aí vamos fazendo outros vídeos e tirando a sua dúvida. Mas ninguém a não ser Deus tem o controle disso. O Todo-Poderoso tem o controle. O cristão tem um certo tipo de controle, o cristão em Cristo Jesus. Mas como, irmão Celso? Porque nós temos, irmãos, nós não temos data, nós não temos ano, nós não temos mês, nós não temos, irmãos, nada, tá, irmãos? Nós não temos nada que possa impedir, tá, irmãos? Ou seja, que possa adiar ou antecipar a volta de Jesus, inevitável acontecer. Mas nós temos um versículo forte na Bíblia, dita por Jesus, não foi dita por apóstolo, não foi dita por escritor, não, foi dita por Jesus. E nós vamos ler, irmãos, que nós temos um pouquinho de controle dessa volta antecipada ou não volta antecipada, porém sem dia e sem hora. Mas nós, o cristão, a igreja viva do Senhor, a igreja do poder de Deus, a igreja que tem essa esperança em Cristo, a Bíblia diz que nós temos certo controle. Aonde está esse controle? Esse controle, irmãos, está em São Mateus 24 e 14. Que veja o que diz
São Mateus, capítulo 24 e versículo 14, o que diz a palavra do Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então verá o fim. Amém? Então nós, irmãos, é que podemos antecipar a igreja do Senhor, que entende a palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor, os missionários, evangelistas, o membro lá do corpo de Cristo, qualquer um, irmãos, pode acelerar o processo de anunciação da palavra do Senhor, do evangelho de boas novas, e antecipar a volta de Jesus Cristo em contribuir para que esse evangelho do reino dos céus seja levado em todo o mundo. Amém? Você está entendendo? Que o Espírito Santo de Deus vos abençoe a entender a palavra do Senhor. Irmãos, dentro desta mensagem do inevitável que vai acontecer, tem o versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 4, é o versículo 18. Eu vim aqui te alertar, te despertar, como Paulo sempre, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Cristo, tenho certeza que ele vai usar muito para tu despertar e vir para dentro desta realidade que é a volta de Jesus Cristo. Lembrando, escute, é rapidinho, vamos terminar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18 diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 18 está aí para nós consolarmos a igreja, consolar aqueles que estão querendo fracassar nessa esperança, que esta palavra de a volta de Jesus Cristo também é para consolar a igreja, consolar aqueles que estão perdendo a esperança. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Shalom Adonai e até o próximo vídeo. Deus abençoe.